Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou, da nossa série sobre os 7 raios. Hoje vou falar sobre o sexto raio, que é o raio rubi dourado ou púrpura dourado. Dependendo das fontes e dos ensinamentos que a gente segue, aparecem com essas diferentes nomenclaturas. Raio rubi dourado ou raio púrpura dourado, né? Eu vou fazer vídeos no futuro explicando um pouco sobre as chamas e sobre os raios e qual que é a diferença entre eles, né? Cada um desses raios, ele manifesta um atributo de Deus. E ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a gente tem as chamas, né? Que são tonalidades, sutilezas dentro de cada um dos raios e combinações dos diferentes raios, assim, né? Então, dentro do raio rubi, dentro do sexto raio, a gente tem essas diferentes nuances de cores. O dourado, o rubi e o púrpura, né? Que puxa um pouquinho mais pro roxo. Como vocês podem ver nesse... Deixa eu deixar um ponto que a iluminação fique boa. Vocês podem ver que tem o púrpura, né? Que é o que se refere que é essa... quase puxando para um roxo. Aqui no centro uma luz branca, dourada. E nesse anel, assim, a gente vê uma coloração mais rubi, né? Então são essas as cores do sexto raio. Mas geralmente a gente se refere como raio rubi, né? Que é o sexto. Esse raio traz as qualidades divinas, as virtudes divinas do serviço, da abnegação, do sacrifício. Também é o raio por meio do qual se dá o ministério, a ministração. E ele é o raio ao qual pertence a chama da ressurreição. Quando Jesus fez sua ascensão, ele passou a ser o dirigente do sexto raio. Então esses atributos do sexto raio foram muito plenamente manifestados na missão de Jesus. Inclusive boa parte do que ele ensinou sobre o sacrifício, por exemplo, quando alguém diz aquela passagem que fala, se alguém te bater num lado do rosto, vire o outro, né? Isso estava manifestando um atributo do sexto raio, esse atributo da abnegação, do sacrifício, do serviço, quer dizer, através daquele amor que redime a tudo, né? E Jesus manifestou isso em inúmeras passagens da sua vida, né? Porque, como já citei, ele se tornou um mestre do sexto raio, justamente do sexto raio, dirigente do sexto raio quando ascendeu. Então, o sexto raio, o raio rubi, foi um dos raios que ele mais manifestou, né? Mais plenamente, que dentro dos 7 raios talvez é o que ele tinha maior maestria, né? Maior acúmulo de poder do sexto raio no seu ser. E a questão da ressurreição está ligada a esse raio também, que é algo que Jesus demonstrou muito claramente, né? E várias passagens da simbologia da crucificação, do sangue derramado, o sangue do Cristo derramado, e algo que está manifestado também na comunhão, né? No sangue de Cristo. Esse sangue, ele é um símbolo justamente do raio rubi. Vocês podem ver que é a cor, né? Justamente essas cores que eu estava descrevendo, algo entre o rubi, o roxo, é exatamente a cor do vinho ou da uva, né? Que é utilizado como símbolo desse raio rubi, né? Dessa energia específica da luz, dessa manifestação específica da luz de Deus, que é dada para o serviço, né? Para a conversão das almas, para a salvação. Então o raio rubi também está ligado a essa questão da salvação, né? Então eu não vou me deter muito em muitos pontos, assim, porque eu poderia passar o dia inteiro citando pontos da vida de Jesus que manifestam atributos do raio rubi, né? Se vocês forem ler o Evangelho, vocês vão perceber que há muitos e muitos, né? Mas eu queria chamar a atenção para uma passagem, que é a passagem em que Jesus diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando ele diz isso, ele está manifestando também uma compreensão muito plena das iniciações do raio rubi, que vem
nesse sentido. É um ser em evolução, internalizando cada vez mais o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, né? E habitando no Pai enquanto o Pai habita em si. E com isso a gente está manifestando o Cristo, né? E o Cristo é esse Filho único de Deus, que Jesus manifestou plenamente. Ele era a encarnação perfeita do Cristo, né? Por isso Jesus Cristo. E com isso, ele passa a ser uma presença viva do Verbo encarnado, né? E esse é o verdadeiro ministério, né? Que é esse atributo do Raio Rubi. O ministério de Jesus, para além do que ele falava, obviamente, ele deu muitos e muitos ensinamentos por meio da fala, mas o grande ministério de Jesus foi encarnar o Verbo, né? E isso é uma característica do Raio Rubi. Como que a gente encarna o Verbo? A gente encarna o Verbo por meio do sacrifício. O que é o sacrifício? Não é apenas a gente morrer, né, na cruz, como muitos fazem, né, os devotos acreditarem, né? Isso obviamente foi uma parte importantíssima da missão de Jesus e está muito, muito recheada de significados importantes que é importante a gente compreender. No entanto, o sacrifício maior é a gente sacrificar os aspectos inferiores em nós que entrariam em oposição com a plena manifestação do nosso ministério, daquilo que nós viemos para realizar, para a salvação das almas, para a conversão daqueles que se encontram atualmente no pecado, né? Então foi isso que Jesus veio fazer e fez. Você vê os testemunhos, os relatos de quantas pessoas se converteram ao Cristo, quantas pessoas que não louvavam a Deus, que não tinham fé, passaram a acreditar em Deus por conta da encarnação do Verbo que ele foi. Então, isso é o maior significado do sacrifício. Por quê? E por que ele pôde encarnar esse Verbo? Porque ele sacrificou em si tudo que seria diferente desse Verbo, né? Então, esse é o maior significado do sacrifício, que nós devemos realizar também para podermos ser o cumprimento da promessa de Jesus que ele deixou antes da sua ascensão para os discípulos, que foi: as obras que eu fiz, vós fareis ainda maiores, pois eu vou para o Pai. Então, como que a gente pode fazer obras ainda maiores que as de Jesus? Imagina, é uma grande promessa, né, que ele nos deixou. Então, essa promessa só vai poder se cumprir se nós tivermos a prática e a disposição de sacrificarmos os aspectos inferiores em nós que se oporiam à nossa missão, né? Então, todos aqueles hábitos negativos que a gente sabe que não estão de acordo com a lei de Deus, mas de como nós podemos, então, obter a força espiritual e a determinação para podermos fazer esse sacrifício? Através da oração, né? Então, Deus nos deu o dom da palavra falada para que nós possamos exercitá-lo e entrando cada vez com maior disposição nesse espírito de sacrifício, que é uma qualidade do Raio Rubi, né? E, por fim, eu quero concluir com uma outra fala de Jesus, que também expressou muito plenamente esse atributo do Raio Rubi, quando ele disse: não há maior alegria, estou citando de cabeça, pode ter algumas diferenças, né? Mas a essência é essa. Não há maior alegria do que um ser dar a sua vida, não há maior amor do que dar a vida por aqueles que nós amamos, né? Jesus falou isso, e não só falou, como fez, né? Expressou isso no momento da crucificação. Então, no entanto, eu queria chamar a atenção que isso que ele disse não diz respeito apenas à crucificação, diz respeito a dar a vida que ele tinha dentro de si, que Deus habitando dentro de si, e essa vida que ele dava aos discípulos, que ele dava àqueles que seguiam seus ensinamentos, que ele dava, inclusive, a todos, né? No entanto, cada um recebia de acordo com a sua disposição de aceitar e receber, né? Então, mas a disposição de servir estava ali. E isso é o maior serviço. Esse é o maior ministério. Dar a vida por aqueles que amamos, né? Então, a gente realmente se doar, a gente ter uma abnegação, a gente sacrificar o nosso egoísmo, né?
Nosso pensar sempre na gente. Não, a gente pensar no outro, a gente pensar nos nossos irmãos, a gente amar eles, pensando neles antes de pensar em nós mesmos, né? Isso é um atributo do Raio Rubi. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como amais a vós mesmos. Outra questão que está ligada ao Raio Rubi, né? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, porque eu poderia, como eu disse, poderia ficar citando inúmeras passagens de Jesus, da vida de Jesus, que manifestaram o atributo desse raio, né? Desejo que Deus abençoe a todos, que nós possamos realizar o Cristo dentro de nós, possamos entrar com alegria, sem peso nesse espírito de sacrifício, sabendo que nós podemos entregar tudo aos pés de Deus, renunciar a tudo, coisas boas e coisas ruins. A gente não precisa fazer a triagem, a gente simplesmente coloca aos pés de Deus tudo que existe na nossa vida e o próprio fogo de Deus vai separar para ser consumido aquilo que deve ser consumido e para manter e reavivar aquilo que deve ser mantido dentro de nós. E isso é o espírito da ressurreição. Então, a gente se sacrifica, a gente se crucifica. O que é o significado da crucificação? A crucificação é justamente a oferta daquilo que é finito, simbolizado no corpo, né? Você oferece aquilo que é finito em sacrifício. E aí você obtém a ressurreição na vida eterna. Então esse processo que eu estava falando da renúncia, de nós colocarmos aos pés de Deus tudo que nós temos na nossa vida, nós não precisamos saber, isso aqui eu acho que eu tenho que oferecer, isso aqui eu acho que eu tenho que manter, porque Deus sabe isso, né? Então a gente coloca aos pés de Deus, em espírito de total abnegação, de total renúncia, que são qualidades do Raio Rubi também, e Deus vai fazer essa separação. Ele vai levar simbolicamente a crucificação, aquilo que não mais deve existir, aquilo que é finito em nós e que deve ser abandonado, que nós podemos chamar de pecado também, né? Esse que é o sentido da crucificação como redenção dos pecados, porque você está se libertando do peso dos seus pecados, né? No sentido interno, quando você se oferece à crucificação, você está oferecendo o quê? Você está oferecendo aquilo que é finito, aquilo que está no reino do pecado e que não pode viver para sempre, não pode obter a vida eterna, né? Então nós colocamos tudo isso ao pé de Deus, Deus vai consumir com o seu fogo da misericórdia, com o seu fogo da transformação, vai consumir esses aspectos negativos de pecado que nós não mais desejamos em nós. E estamos afirmando que não mais desejamos quando colocamos tudo aos pés de Deus no espírito de total renúncia, né? E no espírito do fogo da ressurreição, que também é um atributo do Raio Rubi, Deus vai nos devolver aquilo que nós precisamos manter, que Deus quer que nós mantenhamos, que é o quê? É a vida eterna. É aquilo que está em alinhamento com o plano divino e que nós vamos poder então oferecer aos outros, né? Aos nossos irmãos, como o amor do Cristo que nós encarnamos. Então, o Espírito da ressurreição ele vem para reavivar aquelas coisas e multiplicar e potencializar aquelas coisas que estão de acordo com o plano divino. Então é isso, exercitem diante do altar de vocês, diante das orações de vocês, pratiquem esse exercício que eu coloquei, de você renunciar a tudo que te preocupa, toda e qualquer coisa que de fato toda a sua vida, coloca toda a sua vida aos pés de Deus, aos pés do Cristo, e perceba como a própria sabedoria de Deus vai retornar a você aquilo que é válido e é valioso que você mantenha, né? E com isso você vai estar realizando cada vez mais o Espírito vivo do Cristo dentro de si, que Jesus demonstrou com tão perfeita maestria na sua passagem aqui pela Terra. Deus abençoe a todos, que a luz do Cristo inunde a alma de vocês com muita cura, muita paz e tudo que existe de bom no universo. Muita alegria, que todo e qualquer peso seja aliviado. E até o próximo vídeo, gente. Beijo.